Hoje a gente vai fundo num daqueles mitos famosos, sabe? Aquela ideia de que só usamos 10% do nosso cérebro. Parece coisa de filme, né? A gente tem aqui um estudo bem direto para discutir isso, para tentar separar o que é fato do que é, bom, ficção. Exato. E essa ideia, ela é muito persistente, né? Sim, e vamos combinar, a ideia de ter 90% de poder mental ali escondido é muito, muito tentadora. Quem não ia querer? Mas, assim, quando a gente olha para a ciência mesmo, o que ela diz? Tem base isso? Olha, para ser bem direta, não. A neurociência moderna, ela derruba completamente essa ideia. Não se sustenta com as evidências que a gente acumulou, sabe? Principalmente nas últimas décadas, com as tecnologias de imagem cerebral. Ah, falando nisso, o estudo menciona logo de cara a ressonância magnética funcional, a fMRI. Como ela ajuda a gente a entender isso melhor? A desmentir o mito. A fMRI é um ponto-chave. Basicamente, ela mostra para onde o sangue está indo mais no cérebro, o que indica, assim, mais atividade dos neurônios ali. E o que ela revela é fascinante. Mesmo tarefas que parecem super simples, tipo, sei lá, mexer a mão. Simples, hã? Ou só pensar numa palavra já ativam redes cerebrais bem grandes, muito, muito mais do que só 10%. Praticamente, não existe uma área silenciosa no cérebro, entende? Entendi. Tudo tem sua função. Pode não estar ativo ao tempo todo, na mesma intensidade, mas está lá. Entendi isso. Isso me leva a pensar. Então, o nosso cérebro nunca desliga de verdade? Mesmo quando a gente está só descansando ou dormindo, o que ele fica fazendo, segundo o estudo? Exatamente. Ele está sempre trabalhando. Sempre. Durante o descanso ou mesmo sono, ele continua controlando funções vitais. Respiração, batimento cardíaco, coisas essenciais, né? Claro, a base. E não só isso. É nesse período que ele faz uma espécie de faxina, sabe? Consolida memórias, processa informações do dia. Ou seja, mesmo quando parece que a gente está em repouso, tem uma atividade cerebral intensa rolando e bem distribuída, fundamental para a gente viver e pensar. A ideia de 90% parado simplesmente não bate com o que a gente observa. Faz sentido. E essa atividade constante, ela se conecta com outro ponto que o estudo levanta que eu achei bem interessante. A biologia das células e o gasto de energia. O que aconteceria com os neurônios se eles ficassem mesmo sem os uso? Tipo, 90% deles parados. Aí entra uma lógica biológica muito forte, né? Neurônios são as células que processam informação. Se eles não são estimulados, não são usados, bom, eles tendem a formar conexões mais fracas. Podem até degenerar com o tempo, ou então eles são recrutados por áreas vizinhas para fazer outras coisas. É o que a gente chama de plasticidade cerebral. A plasticidade. Isso. Então seria um desperdício biológico enorme. Manter 90% dessas células ali, paradas, sem função. A natureza não costuma fazer isso. E tem a questão da energia, né? Isso eu achei, nossa, impressionante mesmo. Sem dúvida, pensa só, o cérebro pesa só uns 2% do nosso corpo todo. 2%. Mas ele consome, tipo, uns 20% da energia total que a gente gasta. 20%. É muita coisa para algo tão pequeno. Muita coisa. É um órgão metabolicamente muito caro, sabe? E isso diz muito sobre evolução. A natureza é muito eficiente, ela otimiza. Manter um órgão que custa tanta energia, com a maior parte dele inativa, evolutivamente não faria o menor sentido. A pressão seria para usar essa capacidade, não para deixar parada. Visto por esse ângulo, realmente, não fecha a conta. O estudo também tenta investigar de onde pode ter vindo esse mito dos 10%. Fala de interpretações erradas de pesquisas mais antigas, talvez, Sim, citações fora de contexto. ou até uma confusão com outro tipo de célula, as células da glia. É isso, essas são as hipóteses mais comuns. As células da glia, elas realmente são a maioria no cérebro, em número, talvez uns 90% das células totais. Mas a função delas é outra. Elas dão suporte, nutrição, proteção para os neurônios. Elas não são as que processam a informação diretamente, como os neurônios fazem. Ah, entendi a possível confusão. O número bateu, mas a função não. Exato. Pode ser que essa proporção numérica tenha ajudado a criar ou a perpetuar o mito. Mas, assim, no fim das contas, a origem exata é quase um detalhe. O importante é que, cientificamente, ele não tem fundamento. Certo. Então, para a gente amarrar aqui, usamos sim o cérebro inteiro. Talvez não tudo ao mesmo tempo, na potência máxima, mas todas as partes têm sua função e são usadas.
O mito dos 10% é só um, bom, um mito mesmo. Um mito bem persistente. Exatamente. E se a gente for pensar no quadro geral, a mensagem importante aqui não é ficar buscando um potencial mágico escondido, sabe? É mais sobre valorizar a maravilha que é o cérebro que a gente já tem. Ele é incrivelmente complexo, eficiente, plástico e todas as partes trabalham juntas. Entender como ele funciona de verdade é muito mais produtivo, né, do que correr atrás de uma fantasia. Perfeito. E pensando nisso, talvez a questão mais interessante não seja quanto do cérebro a gente usa, mas sim como a gente usa. O estudo reforça essa ideia da integração, né? De como as diferentes áreas conversam, colaboram. Fica até uma reflexão, eu acho. Como será que a gente pode melhorar essa coordenação, essa comunicação entre as diferentes partes do nosso cérebro no dia a dia? Como otimizar essa orquestra toda? Hum.